Então, vou fazer o seguinte exemplo. Vou ler aqui com vocês vão estar vendo na tela. Considere um gás em que γ seja igual a 1,3. Então, não é um gás nem monatômico, nem diatômico, nem poliatômico. Tá? Mas é uma mistura aí de gasolina com ar. E ela passa por um ciclo Otto, em que P3 é igual a 2,7 P2 e o volume 4 é 3 vezes o volume 3. Que volumes e pressões são essas? Eu vou repetir aqui a ilustração do ciclo Otto, que está sendo ilustrado. Então aqui você tem o diagrama PV, aqui você tem a curva isovolumétrica, tem uma curva adiabática de expansão, tem outra curva isovolumétrica e outra curva adiabática de contração. O volume 4 é o volume maior e o volume 2, que é igual ao volume 3, é o volume menor. Além disso, as pressões aqui no ponto 2 é antes da ignição, antes da explosão da gasolina, e no ponto 3 é logo após a explosão. Primeira pergunta, qual é a eficiência desse ciclo? Segunda pergunta, qual seria a eficiência de um ciclo de Carnot que operasse entre as temperaturas mais baixa e mais alta desse ciclo? Primeira pergunta é uma pergunta tranquila de resolver, porque agora a gente já fez o cálculo da eficiência de um ciclo de Carnot. A gente não precisa fazer outro cálculo. É muito tranquilo responder a primeira parte da pergunta. A letra A quer saber a eficiência. A eficiência do ciclo Otto ela é dada por 1 menos 1 sobre a taxa de compressão dada por γ na menos 1. Só isso. Tudo que eu preciso saber é γ, que está dado, e a taxa de compressão, R, é a razão do maior volume sobre o menor. Eu não sei os valores, mas eu tenho essa informação. Que o volume 4 é 3 vezes maior. Deixa eu passar essa informação para cá, para não poluir meu diagrama. Eu tenho a informação que o volume 4 é 3 vezes maior do que o volume 3. O volume 4 é justamente o maior, o volume 3 é o menor de todos. Então, você consegue escrever que R é igual ao maior, que é V4, sobre o menor, que é V3. Mas V4 é 3V3. Portanto, esse volume 3 se cancela e o R é igual a 3. Então, a eficiência do ciclo Otto é dada por 1 menos 1 sobre o R é 3 elevado a 1,3 menos 1. Se você faz essa continha aqui na calculadora, você vai encontrar uma eficiência do ciclo Otto de 0,28. Normalmente a gente multiplica a eficiência por 100 para ter um valor percentual. Tá? Aqui na terceira casa arredonda para 1. Se você multiplica por 100, você vai chegar numa eficiência, que eu vou deixar aqui embaixo para comparar depois, de 28,1%. Então, tranquilinho responder essa pergunta. Vou apagar aqui e vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta talvez tenha um pouco mais de trabalho. A segunda pergunta, da parte B da questão, quer saber o seguinte: qual seria a eficiência de um ciclo de Carnot? A eficiência de um ciclo de Carnot se dá através das temperaturas maior e menor. Então esquece esse ciclo, agora é um ciclo de Carnot. Só que as temperaturas nas quais o ciclo de Carnot opera são a maior que está nesse ciclo e a menor. Veja só, a maior temperatura que acontece no ciclo é essa temperatura aqui, ó, logo após a explosão. E a menor temperatura é essa aqui, logo após a exaustão. Então, se eu chamar este ponto de 1
este ponto de 2, este ponto de 3 e este ponto de 4, a eficiência do ciclo de Carnot teria que ser dada por 1 menos a temperatura maior. Desculpa, aqui eu cometi um pequeno equívoco. A equação da eficiência do ciclo de Carnot é TF sobre TQ. 1 menos a temperatura menor é T1 e a temperatura maior é T2. Bom, eu não tenho essas informações, mas eu consigo relacionar a temperatura T2 com T3. Desculpa, aqui é T3. Eu consigo relacionar as temperaturas T2 com T3, mas não diretamente a T1 com T2. Então, o que eu tenho aqui? Se um processo isovolumétrico acontecer um aumento de pressão, o que vai acontecer? Processo 2 para 3. Você vai ter aqui, então, que P2, V2 é igual a NR T2. Outra lei dos gases ideais, outro ponto de equilíbrio, ponto 3. P3V3 é igual a NRT3. Então, eu escrevi aqui a lei dos gases ideais no ponto 2 no ponto 3, assumindo que são pontos de equilíbrio. Se você dividir uma equação pela outra, ou seja, esses dois sinais de iguais, você coloca aqui no meio, e aqui você põe um travessão de divisão, ou seja, divide o lado esquerdo pelo lado esquerdo e o lado direito pelo lado direito, o que vai acontecer? O N e o R se cancelam, os dois volumes se cancelam, porque V2 é igual a V3, e você vai ter uma relação de temperaturas de forma que T3, que você não sabe qual é, vai ser igual a T2 que multiplica P3 sobre P2. Só que a relação de pressões está aqui dada no enunciado. P3 é 2,7 P2. Portanto, T2 é igual a 2,7 P2 sobre P2. Portanto, aqui não é igual, aqui está multiplicando. Corta essas duas pressões e você então chega à conclusão de que a temperatura T3 é igual a 2,7 T2. Ok? Então, guarda essa relação aqui que ela vai ser importante para a gente daqui a pouquinho, porque eu consigo chegar, ao invés de colocar T3, eu consigo chegar numa relação com T2. Mas eu ainda tenho o problema do T1, então eu tenho que relacionar o T1 com o T2 agora. Então, eu vou apagar esse cálculo, tá? Eu vou repetir aqui a relação T3 é igual a 2,7 T2. Deixa ela guardadinha aqui que a gente já vai utilizar. Então, agora eu vou usar o processo adiabático de 1 para 2 para chegar numa relação entre essas duas temperaturas. No processo 1 para 2, você tem a seguinte relação de temperaturas. T1, que multiplica V1 elevado a gama na menos 1, é igual a T2, que multiplica T2, V2, elevado a gama na menos 1. Então, T1 está relacionado com T2. Eu posso isolar aqui e falar que T1 é igual a T2, que multiplica V2 sobre V1, elevado a gama na menos 1.
Só que V2 e V1, V2 é o volume menor, V1 é o volume maior. Portanto, a razão do volume menor pelo maior é justamente o inverso da taxa de compressão R. Então, você pode falar que T1 é igual a T2, que multiplica R, 1 sobre R, elevado a gama na menos 1. Ok? Então, guarda essa relação aqui também. Repete ela aqui em cima. T1 é igual a T2, que multiplica 1 sobre gama na menos 1. Vou apagar esse cálculo que eu fiz para chegar nessa equação. Deixa ela guardadinha aqui em cima. E agora você pode substituir o T1 e o T3 pelas relações que eu obtive. Então, a eficiência do ciclo de Carnot que opere nessas temperaturas será dado por 1 menos T1 é T2, que multiplica 1 sobre R gama na menos 1, dividido por T3, que é 2,7 T2. Portanto, o T2 cancela com o T2 e você pode falar que a eficiência do ciclo de Carnot que opere nessas temperaturas é 1 menos 1 sobre 2,7, 1 sobre R na gama na menos 1. Então perceba um detalhe muito interessante. Se não fosse essa fração 1 sobre 2,7, essa equação é a mesma equação que a gente utilizou para o ciclo de Carnot. Tá? Mas obviamente que esse termo vai ser menor, porque eu estou dividindo por 2,7. Portanto, a eficiência vai ser maior. A única possibilidade da eficiência ser igual seria se esse 2,7 fosse 1. Mas quando que o 2,7 fosse 1? Quando essa pressão P3 fosse igual a P2, ou seja, se não houvesse ignição, e aí a curva diabática de contração seria em cima da curva diabática de expansão. Portanto, mesmo que não fosse 2,7, qualquer acréscimo de pressão que eu tenha entre 3 e 2, ou seja, qualquer curva isovolumétrica aqui, causa um ciclo de Carnot mais eficiente do que o ciclo Otto, que utiliza as temperaturas extremas. Eu ainda não substituí os valores, tá? Você pode substituir aqui, você vai ter, vou precisar apagar lá em cima, a eficiência do ciclo de Carnot, dada por 1 menos 1 sobre 2,7, que multiplica 1 sobre 3 elevado a 1,3 menos 1. Essa continha você faz na calculadora também. E o ciclo de Carnot que você vai obter a partir das temperaturas extremas será 1 menos 1 dividido por 2,7 que multiplica 1 dividido por 3 elevado a 0,3. Então será 0,734 ou eficiência do ciclo de Carnot 73,4%, como era de se imaginar, maior do que a eficiência do ciclo Otto. Então, nas mesmas temperaturas, você consegue obter uma maior eficiência. Ok, gente, deixamos então para a aula que vem para tratarmos dos motivos pelo qual o ciclo de Carnot é tão eficiente. O que isso tem a ver com a reversibilidade do processo? O que isso tem a ver com a segunda lei da termodinâmica? E o que isso tem a ver com uma grandeza física muito intrigante, chamado entropia? Agradeço a atenção de todos e fiquem bem e até mais. Falou!